Professor, uma pergunta. É verdade que a gente não pode realmente provar Deus, uma vez que a gente não pode tocar, não pode ver, não pode realmente levar para o próprio realmente laboratório, e com isso é impossível provar de fato realmente a existência de Deus? Veja, o que significa realmente provar? Você deve realmente de fato entender que nem toda prova acontece de fato dentro do próprio laboratório. Veja, a ciência usa experimento, a matemática usa demonstração, a história usa realmente documento. Já a filosofia, ela usa de fato realmente argumento, ou seja, métodos diferentes, investiga realidades completamente diferentes. Então, professor, você está dizendo que a própria ciência não pode realmente provar a existência de Deus? Veja, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, de fato, é que a ciência tem limite. Veja, a ciência laboratorial, ela investiga fenômenos que podem ser o quê? Observado, pode ser medido, testado, reproduzido, mas não pode realmente responder todos os particulares que diz respeito à nossa própria realidade. Portanto, professor, Deus não pode ser provado pela própria ciência. Veja, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nem toda a verdade ele cabe dentro do próprio escopo realmente do próprio laboratório. Veja, você não pode pesar a própria justiça. Você não pode realmente observar uma regra da lógica dentro do próprio laboratório. E nem tampouco reproduzir, né, o próprio passado dentro do próprio laboratório. São essas questões que fazem com que a ciência, de fato, realmente tenha os seus próprios limites. Eu entendo, professor, é verdadeiramente a sua linha de conhecimento, mas você não acha que todo conhecimento ele não precisa passar pela metodologia científica, do tipo, ele não tem que ser testada, não tem que ser verificada, para depois ela ser verificada para ver se isso é verdadeiro ou falso? Eu entendi perfeitamente aquilo que você está querendo dizer. Só que existe uma distinção entre aquilo que a ciência afirma e aquilo que o cientificismo também afirma. Veja, a própria ciência ela investiga o mundo natural. Já o próprio cientificismo ele afirma que somente a própria ciência produz conhecimento verdadeiro. Qual é o problema com essa linha de pensamento? É que essa afirmação ela não pode ser provada, nem tampouco testada dentro do próprio laboratório. E não somente a visão cientificismo da coisa, como também o próprio materialismo. Você tem o próprio positivismo lógico, onde ele afirma que todo conhecimento verdadeiro ele precisa ser testado, medido, só que o próprio positivismo, assim como o próprio cientificismo, ele também não pode ser provado, nem tampouco testada pelo próprio conhecimento laboratorial. Entendi perfeitamente, professor. Então você está dizendo ou está afirmando que, de fato, existe conhecimento que, apesar dele não passar pelo próprio experimento laboratorial, mas nós sabemos que ele, de fato, realmente existe. É isso que você está querendo dizer? O que eu estou querendo, de fato, realmente afirmar é que o fato de Deus não passar pelo próprio experimento laboratorial, essa ideia de descartar a existência de Deus é um absurdo muito grande. Primeiro, porque isso aí é um erro de categoria muito grande, sabendo realmente de antemão que o conhecimento científico que temos hoje, de fato, existe coisas de fato que ele não passa realmente pelo próprio experimento laboratorial. Um grande exemplo disso é a própria lógica, né? A lógica ela não passa pelo próprio experimento laboratorial, ela pode ser de fato executada na própria mente. E aliás, a própria mente de fato é um dos veículos, né, natural que ele também não pode ser testada, medida e nem tampouco experimentada, né, dentro do próprio experimento laboratorial. Assim, né, de fato, com a própria consciência realmente humana. Sim, professor, entendi perfeitamente. Mas, afinal de contas, Deus pode ser provado ou não cientificamente, professor? E se ele pode realmente ser provado, então quais as provas e as evidências que nós temos de fato realmente em favor da própria existência de Deus? Na verdade, nós temos vários argumentos em prol da existência de Deus, desde argumento filosófico, como também argumento científico. Ao longo realmente de milhares de anos, muitos filósofos e, no mesmo tempo, teólogos desenvolveram um argumento muito forte em prol realmente da existência de Deus. O que dizer, por exemplo, dos argumentos de São Tomás de Aquino, né, ou como as cinco vias de São Tomás de Aquino? O que dizer, por exemplo, dos argumentos, por exemplo, de Anselmo de Cantuária, de onde foi desenvolvido, né, o argumento teleológico, né? Não somente ele, né, como também vários argumentos científicos, né, que tratam realmente a respeito da própria complexidade da vida. Agora, quando se fala de argumento científico, não estou querendo aqui afirmar que a gente pode levar, né, um pedaço de Deus pelo próprio laboratório e fazer um experimento com ele através do ato de medir, no ato de investigar. Não é isso que eu realmente que eu estou querendo dizer, mas falo realmente da investigação forense
que ele é tratado realmente na própria historicidade, e também ao mecanismo da própria ciência, que você tem como realmente entender que a complexidade realmente da vida, né, bem como o surgimento do universo, assim como a própria origem realmente da vida, ele se dá através de uma mente realmente pensante, de um orquestrador que trouxe de fato a existência de todas as coisas e por onde todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Daí também se dá o argumento também do design inteligente, que é um argumento muito forte, tem muitos cientistas das diversas áreas que também carrega, né, de fato esses argumentos muito fortes também em prol da existência de Deus.